Então, dou de novo hoje as boas-vindas, né? Lembrando que o nosso evento começou ontem com uma palestra excelente, e também com audiência excelente, e que hoje nós vamos dar continuidade aos webinários. Temos mais um amanhã, dia 28, e no dia 29 nós temos a mesa redonda das 10 às 10 com palestrantes, 10h45 e às 11h30 também. Então, são 3 palestrantes no dia 29 que vai ser um evento, vai estar aberto ao público. Então, eu dou as boas-vindas, eu agradeço de novo a organização e a coordenação da professora Elizabeth Ferreira, e eu passo a palavra para que ela possa apresentar os palestrantes de hoje. Obrigada. Bom, então, pessoal, bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada pela audiência de ontem e hoje. Acredito que sejam os mesmos participantes e com certeza esperamos mais, né? Então, eu agradeço novamente o convite feito pela Adriana e pela Sandra. E ontem realmente foi uma palestra muito especial, excelente, inspiradora, e tenho certeza que essa também vai ser. Então, deixa eu apresentar o palestrante de hoje, é o Marcos Antônio Ferreira Júnior. Ele é farmacêutico, formado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, em Campinas. Ele é mestrando em fármaco e medicamentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, é meu orientado, e até dia 8 de fevereiro, quando ele defende a dissertação. Além disso, ele é analista de pesquisa e desenvolvimento do AXE, Laboratórios Farmacêuticos. E como nosso pós-graduando, também faz parte do LAPEN, que é o laboratório de pesquisa nosso. A palestra dele vai ser sobre reposicionamento de fármacos para o tratamento da doença de Chagas e aplicação de métodos computacionais como ferramentas para identificar moléculas ativas contra o Trypanosoma cruzi. Vocês já viram um pouco sobre reposicionamento e agora o Marcos vai estender um pouco o tema. Então, Marcos, por favor, compartilhe a tela, agradecendo muito a sua disponibilidade em participar. Perfeito, Beth. Deixa eu só dar um oi para todo mundo aqui. Então, bom dia a todos. Agradeço pelo convite da professora Beth, convite da Adriana e da Sandra para poder estar palestrando para vocês hoje. É uma honra e um prazer falar sobre esse tema, sobre o desenvolvimento de fármacos para doenças negligenciadas, especialmente para a doença de Chagas. Eu organizei a apresentação de uma maneira que, nos primeiros 30 minutos, a ideia seria conversar um pouco com vocês sobre reposicionamento e algumas considerações que têm que ser feitas, e como que a gente pode utilizar métodos computacionais para acelerar esse processo. E aí, mais para o final da palestra, eu vou apresentar sobre alguns resultados que nós tivemos bastante interessantes no trabalho que desenvolvemos lá na USP, junto com a professora Elizabeth e com o professor Carlos Maurício Santana, que é meu orientador também, da UFRJ. Eu fico à disposição para perguntas. Eu acredito que elas foram... que na organização do evento, vai ter um momento no final da apresentação para a gente tratar de questionamentos que vocês possam ter, mas também sintam-se à vontade para ir colocando as perguntas no chat. Tem, acho que, um sistema do Teams que pode fazer isso, e aí depois a gente pode ir olhando para elas. Então, por que falar sobre a doença de Chagas? A doença de Chagas, ela é uma doença tropical negligenciada, classificada pela OMS nesse grupo, porque pela ausência de fármacos seguros e eficazes para o seu tratamento e pelos baixos investimentos no P&D farmacêutico por diversas indústrias. E ela é um problema mundial. A estimativa da OMS é de que 8 milhões de pessoas estejam infectadas no mundo todo e que mais de 10 mil mortes aconteçam no mundo devido ao Trypanosoma cruzi, que é o parasita causador da doença de Chagas. Ele pode ser transmitido por diferentes vias. A mais clássica é através
do inseto popularmente conhecido como barbeiro, Triatoma infestans, mas existem outras vias, como a via congênita, por transplante de órgão, transfusão de sangue, que também tem causado diversos casos na população. E um fato importante de se destacar quando a gente fala sobre a epidemiologia de Chagas é que antes ela era uma doença muito mais endêmica da América do Sul, Brasil principalmente, e hoje em dia é possível identificar casos ao redor de todo o mundo. E isso é uma consequência dos fluxos migratórios. Então, a população tem se movimentado mais e indivíduos infectados acabam indo para esses outros países e isso permite uma infecção. Então, isso tem se tornado um problema de atenção mundial. Quando olha-se a fisiopatologia da doença, ela é classificada, ela tem duas fases principais. Uma fase aguda, que dura de 1 a 2 meses, que é logo após a infecção. E uma fase crônica, que ela vai se manifestar anos depois dessa primeira infecção. E quais são os principais problemas, né? Porque na fase aguda da doença, muitos pacientes têm sintomas brandos ou são quase assintomáticos. Existe uma parcela da população que sim tem alguns sintomas mais severos, mas uma grande parte acaba não conseguindo diagnosticar nessa fase aguda que eles estão infectados, que é uma fase que a gente tentou demonstrar aqui no gráfico, que esse gráfico demonstra que tem uma alta carga parasitária na corrente sanguínea. Então, e qual que é a limitação? É porque na fase aguda é a fase em que os medicamentos que estão disponíveis mais funcionam. Então, como você não consegue diagnosticar nessa etapa, muitos pacientes só descobrem que tem Chagas na fase crônica, onde o tratamento é ainda mais ineficaz. E o que acontece na fase crônica? Aproximadamente 30% a 40% dos infectados, eles desenvolvem uma série de problemas ou cardiovasculares ou gastrointestinais. Então, o parasita se aloja em diferentes tecidos do organismo, começa a se proliferar e ele gera problemas no coração de parada cardíaca, arritmias ventriculares, insuficiência cardíaca, que muitas vezes evoluem para a morte, ou mesmo nesses gastrointestinais, então dilatação de diferentes porções do trato gastrointestinal e alterações de motilidade. Então, é um problema bastante complexo e que precisa de novos tratamentos. E os fármacos que estão disponíveis na terapêutica para tratar a doença de Chagas são benznidazol e unifurtimox. Se vocês repararem quando que eles foram desenvolvidos, foi em 1972, 1967. Ou seja, faz mais de 40 anos que não surge nenhuma molécula para tratar a doença de Chagas. Por quê? Justamente por essa falta de investimentos. E essas moléculas, apesar de estarem disponíveis, elas têm limitações. Então, a eficácia delas, ela ainda é limitada na fase crônica da doença, e elas induzem uma série de efeitos adversos que muitas vezes levam o paciente a descontinuar o tratamento. Seja alterações psicológicas, hipersensibilidade cutânea, dor muscular. Então, é um grande problema. E, ao mesmo tempo, quando o arsenal de antichagásicos ele é reduzido, há um risco muito pronunciado de aparecimento de parasitas resistentes a esses tratamentos e não vai ter nenhuma segunda opção de tratamento. Então, isso acho que escancara ainda mais essa necessidade de novos fármacos. E o processo de pesquisa de fármacos, ele é um processo custoso, complexo e que demora muito tempo. Algumas das estimativas consenso da literatura dizem que para você desenvolver uma molécula do zero e trazê-la para o mercado, isso demora de 12 a 15 anos e com investimento em diversos projetos de mais de $1 bilhão. Então, porque o que acontece é que diversos projetos se iniciam e muitos deles vão falhando ao longo do caminho, porque eles não atendem os requisitos de eficácia, de toxicidade ou de farmacocinética que estavam previstos no começo. Então, você precisa investir em diversos projetos para que uma molécula, no final, consiga efetivamente chegar no mercado, ser aprovada e estar disponível para o paciente. De uma maneira bastante simplista, o fluxo de desenvolvimento de fármacos está representado aqui na parte superior do slide. Então, sempre se começa com ensaios em bancada, desenvolvimento de ensaios in vitro, que depois evoluem para ensaios em vivo, em animais, diferentes espécies, ratos, camundongos, cães. Depois, quando um composto ele é considerado um composto líder, que ele já foi otimizado, ele pode
continuar sendo otimizado para se tornar um candidato a fármaco, e eventualmente ele chega na etapa de estudos clínicos. Tem diferentes etapas de estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e finalmente ele chega no registro. É um processo muito oneroso e custoso. E justamente por isso que nos últimos anos, aqui no período de 75 até 2004, ou seja, a gente está falando aqui de 30 anos, só 10 moléculas de mais de 1.500 que foram desenvolvidas eram para doenças negligenciadas. E aqui não tem nenhuma para Chagas. Aqui a gente está falando de outras doenças também negligenciadas, que são um grande problema. Mas nem tudo são notícias ruins, né? Porque nos últimos anos também, os esforços da comunidade científica, eles permitiram vários avanços significativos nesse processo de P&D para a doença de Chagas. Então, novos ensaios in vitro e in vivo para avaliar a eficácia de compostos foram desenvolvidos, novos estudos clínicos foram realizados com o posaconazol e o E122, que é um profármaco do voriconazol, e também, acho que uma abordagem mais sistemática no desenvolvimento de fármacos para a doença de Chagas. Então, o DNDi, que é um órgão que considerou a doença de Chagas como uma doença prioritária, ele definiu um TPP, que é do inglês Target Product Profile. Então, desde o começo, todo mundo, toda uma comunidade científica tem um norte do que seria um tratamento ideal para a doença de Chagas. Então, essas conquistas, elas são significativas, elas constroem um caminho para novas terapias. E a nossa proposta, né, do que a gente vai conversar um pouco aqui mais profundamente hoje, é sobre o reposicionamento de fármacos. Então, como que esse reposicionamento se encaixa nesse processo de desenvolvimento? O reposicionamento é a utilização de uma molécula que foi desenvolvida para uma indicação primária, uma indicação, por exemplo, para hipertensão, e utilizar essa molécula para uma segunda indicação. No caso, nosso interesse é para Chagas, mas é possível utilizar, às vezes, para oncologia, é possível utilizar para uma doença respiratória, é realmente aproveitar essas moléculas que já foram desenvolvidas para segundas indicações. E por que isso é interessante? Existem N motivos, eu vou elencar alguns aqui para vocês, mas o primeiro deles é que essas moléculas, elas já foram otimizadas para serem seguras e terem uma boa farmacocinética em seres humanos, que é um processo muito longo. Então, para uma molécula que ela chegue no estudo clínico e possa minimamente iniciar uma fase 2, uma fase 3 e chegar na clínica, ela precisa já ter apresentado boas propriedades para administração em humanos. Por isso, são moléculas muito valiosas, porque elas já têm essas propriedades muito otimizadas. E elas estão numa série química privilegiada, que a gente chama. E o segundo ponto é que, muitas vezes, como já existem estudos disponíveis para uma molécula, para essa molécula em particular, é possível não repetir esses estudos para nova indicação. A gente vai conversar um pouco mais para o final sobre essas considerações, mas a ideia é que, se você tem uma molécula que já tem as propriedades adequadas para seres humanos, em concentrações plasmáticas, na dose de segurança, você poderia quase fazer o reposicionamento direto em um estudo clínico, que é o que a gente tentou demonstrar aqui. Então, se a molécula, na dose que ela é utilizada para seres humanos, 100 miligramas uma vez ao dia, ela tem concentrações que vão ser eficazes para o combate ao parasita Trypanosoma cruzi, ela já poderia quase que iniciar diretamente o estudo clínico fase 2 de eficácia. Agora, se ela precisar de outras otimizações de formulação, otimizações de dose, de vias de administração, talvez ela tenha que voltar para uma etapa de escalonamento ou para uma etapa de um estudo clínico fase 1. Ou mesmo, em alguns casos, algumas moléculas elas precisam passar por modificações estruturais para que elas sejam adequadas para o tratamento da doença de Chagas. Então, você volta aqui para uma etapa de otimização de candidatos. Então, essa molécula ela pode ser reposicionada como um composto líder para a segunda indicação, que é Chagas. E cada uma desses reposicionamentos, o quanto mais para frente a gente conseguir reposicionar a molécula, melhor. Porque aí eu não preciso realizar todos esses estudos que já foram realizados para a primeira indicação. Como vocês devem estar imaginando, todas essas vantagens, elas resultam em redução de custos do P&D,
porque você está reduzindo o número de estudos, você está reduzindo o seu risco. Como é uma molécula que ela já foi conhecida, ela já está no espaço químico, já se sabe como que ela atua em seres humanos, o risco de falha ele é muito menor, porque é possível fazer uma análise muito mais detalhada sobre a molécula desde o começo do projeto. E também o tempo de desenvolvimento pode ser bastante acelerado. Tem alguns casos muito clássicos na literatura de reposicionamento. Um deles, muito falado, é a sildenafila, o outro é a talidomida. Então, a sildenafila, ela estava em desenvolvimento para hipertensão pulmonar, pela Pfizer, e durante o estudo clínico para essa indicação, eles perceberam que a molécula causava um efeito adverso que poderia ser aproveitado para disfunção erétil. Então, eles reposicionaram essa molécula para uma segunda indicação de uma outra área terapêutica que não era a inicial. E reparem que a molécula nem tinha chegado na clínica ainda. Ela ainda estava em desenvolvimento, mas eles já conseguiram reposicionar. O outro caso foi da talidomida, que era um fármaco utilizado para enjoo, causou uma série de efeitos adversos em mulheres grávidas, foi retirada do mercado e depois de muito tempo descobriram que ela poderia ser utilizada para o tratamento de mieloma múltiplo. Hoje em dia, o acesso à talidomida ele ainda é bastante restrito, os protocolos de tratamento são complexos, mas para um paciente que está com uma doença oncológica, é uma alternativa bastante promissora. E o legal é que na literatura a gente tem alguns casos bastante interessantes também de reposicionamento já descritos para doenças infecciosas. Então, um deles é o posaconazol, ele é um fármaco, é um antifúngico triazólico, que é um candidato a reposicionamento para a doença de Chagas que tem sido estudado. Lembra que eu falei que tinha um estudo clínico que foi realizado recentemente, depois de muitos anos? É o posaconazol, ele foi reposicionado. O outro deles é a eflorentina, a eflorentina e a miltefosina, que tinham sido desenvolvidas para doenças oncológicas e depois foram reposicionadas para o tratamento da doença de sono e da leishmaniose. Então, isso nos estimulou, né, a tentar entender um pouco mais sobre esse mundo de reposicionamento e o que já tinha sido feito para a doença de Chagas e se havia alguma oportunidade de expandir os estudos iniciais. Então, o que a gente observou? Né? A gente observou que sim, tinham diversos estudos pioneiros na área que já tinham identificado os candidatos que poderiam ser reposicionados para a doença de Chagas. Só que esses estudos, apesar de bastante inovadores, eles tinham algumas limitações. Então, justamente, junto com a professora Elizabeth, o professor Carlos Maurício, nós trabalhamos para suprir um pouco esses gaps. E quais eram eles, né? A gente observou que nenhum trabalho tinha avaliado de maneira sistemática todos os compostos. Então, todos os fármacos, todos os candidatos a fármacos, todas as moléculas que poderiam alguma vez ser consideradas para o reposicionamento. Então, se nós desenvolvêssemos um trabalho mais compreensivo, nós poderíamos encontrar novas oportunidades. E isso está muito associado a uma dificuldade de acesso a bibliotecas de compostos, que às vezes é muito caro, às vezes é inviável de você ter uma biblioteca com 1.000, 2.000, 3.000 compostos, e, em particular, compostos que ainda estão em desenvolvimento. Porque, às vezes, o fármaco, do que nós notamos também da literatura, o acesso é um pouco mais facilitado. Mas, quando o assunto é candidato a fármaco, é bastante difícil ter uma biblioteca robusta com esses candidatos. Ou, quando existe, ou ela é incompleta, ou ela é bastante onerosa para o acesso. Acho que outro ponto que nos chamou a atenção foi a questão da complexidade do ensaio. Para você identificar que um composto ele é ativo contra o Trypanosoma cruzi, o ensaio ele é bastante complexo. Então, há uma grande chance de você ter falsos negativos dentro do seu fluxo de avaliação experimental. Claro, na literatura, reconhecidamente, sabe-se que tem esses falsos negativos e que eles são perdas dos projetos. E isso é algo aceitável, é algo aceito. Mas o problema é que quando a gente trabalha com doença de Chagas e reposicionamento, o valor de um composto reposicionado ele é muito maior do que de uma molécula pouco caracterizada que nunca foi testada em seres humanos. E acho que o final é que o processo de surgimento de novos fármacos, novos candidatos, ele é dinâmico. O pipeline das empresas ele está sempre sendo renovado, todo ano tem novas moléculas chegando em desenvolvimento clínico, e todo ano tem, inclusive, moléculas sendo aprovadas para outros tratamentos. Então, os trabalhos que a gente encontrou, apesar de serem recentes, eles também teriam esse gap.
O que nós decidimos fazer? Nós decidimos olhar nós identificamos 3 principais estudos, que foram os mais compreensivos que nós identificamos, e nós percebemos que 103, todos eles se propuseram a trabalhar com doença de Chagas e reposicionamento. Só que cada um deles identificou compostos diferentes. Então, tinha, no mínimo, 103 compostos exclusivos de cada um dos trabalhos, 30 de um trabalho, 36 do outro, 37 do outro, que não teriam sido descobertos se, por exemplo, o pesquisador da segunda iniciativa falasse, alguém já fez, não vou fazer de novo. Então, tem uma oportunidade, sim, de redescobrir novas coisas, mesmo trabalhando nessa área que já foi um pouco explorada. E o que a gente observou também? 20 compostos que estavam aqui descritos como ativos pelos trabalhos A e B, eles estavam presentes na série inicial desse trabalho C, que é o de Planner e colaboradores, mas ele não foi selecionado para a etapa de triagem experimental na determinação da curva de IC50, ele não foi considerado uma molécula ativa. Então, esses compostos teriam sido perdidos se somente esse trabalho de Planner, por exemplo, tivesse sido considerado. Entendam que não é nenhum demérito a nenhum desses trabalhos, é que realmente é um ensaio complexo, diferentes fluxos de seleção são estabelecidos ao longo dos projetos. Acho que o único ponto aqui é de que existe sim uma oportunidade de expandir o que já foi desenvolvido e identificar novas oportunidades. Quando se fala de desenvolvimento de fármacos, é importante dar um passo para trás e entender quais são os principais paradigmas, como que eu começo a desenvolver um fármaco. Então, um dos primeiros passos, atualmente, diversos projetos, eles são baseados em um alvo terapêutico. Então, existe alguma biomacromolécula do organismo que é correlacionada com a doença e surge e cria-se uma hipótese de que a modulação dessa biomacromolécula, ela vai ter um impacto positivo para a doença. Então, diversos projetos surgem dessas análises biológicas que começam a explorar um alvo específico, muitos deles proteínas, muitos deles enzimas. Então, para a doença de Chagas, diversos pesquisadores têm trabalhado nessa área, e algumas das enzimas muito estudadas são crucipaína, tripanotiona redutase, anidrase carbônica, escolenosintase, N-meristoiotransferase e a dihidroorotato deshidrogenase. Tem bastante coisa aqui, só que nenhuma delas, nenhum composto que atua nesses alvos terapêuticos chegou no mercado ainda. Eu tenho bastante confiança que eles vão chegar, mas eles ainda não chegaram. E um outro paradigma para a doença de Chagas é você desenvolver um projeto baseado em ensaios fenotípicos. O que é isso? Uma grande vantagem da área de infecciosos é que você pode simplesmente testar o seu composto diretamente no parasita, ver se ele inibe a proliferação do parasita ou se ele induz a morte do parasita, mesmo sem saber qual que é o mecanismo de ação. Claro que muitas vezes, ao longo do projeto, esse mecanismo ele acaba sendo elucidado porque isso facilita diversos outros processos posteriormente. Mas é uma grande vantagem que, por exemplo, não é aplicável para todas as áreas, como o sistema nervoso central. Como que a gente conseguiria desenvolver um ensaio fenotípico in vitro para modelar Alzheimer? É muito mais desafiador do que para uma doença infecciosa em que você tem uma bactéria, que você tem um fungo, que você tem um parasita, que você consegue mais facilmente inibir o crescimento e a proliferação. De uma maneira bastante macro, como que funciona o reposicionamento? O reposicionamento, você gera uma hipótese, você testa essa hipótese, você confirma que ela é válida, então que o seu composto tem um efeito farmacológico, e aí começa toda a história. E aí você tem que identificar qual que é o caminho regulatório e qual que é o caminho de desenvolvimento que vai ter que ser adotado para aquele composto para que ele chegue na clínica para indicação de interesse. E é justamente nessa identificação e geração de hipóteses terapêuticas que os métodos computacionais eles podem ser utilizados, porque eles conseguem acelerar a identificação de oportunidades que às vezes uma pessoa não conseguiria, ou que eu não conseguiria testar. Acho que está um passo para trás, né? De uma maneira bastante prática, é impossível testar todos os compostos versus todos os alvos terapêuticos, todas as doenças, porque isso é muito custoso, isso seria impossível já de ter todas as moléculas disponíveis no mundo, ou mesmo do espaço químico. É uma discussão que o espaço químico já é uma discussão também muito ampla na área de pesquisa. Então, não dá para testar tudo contra todos.
Então, o que eu preciso fazer? Priorizar. Eu preciso priorizar qual que são as oportunidades mais promissoras que provavelmente vão dar mais certo. E aí, tem diversos métodos que têm sido utilizados para fazer isso. Então, alguns exemplos, né? Tem se utilizado bastante busca textual e mineração de dados para reanalisar resultados de estudos clínicos e para reanalisar prontuário médico de hospitalar. Porque, às vezes, um paciente reporta algum efeito adverso, algum efeito que incomodou ele, só que esse efeito, se ele for um sinal bastante significativo e for de interesse, talvez ele pode resultar em uma nova indicação para um fármaco que já está no mercado. Outra abordagem é você avaliar o perfil genético. Então, quando eu incubo uma célula ou um modelo in vitro com um composto, qual que é o perfil de alteração gênica que essa célula tem devido à incubação com esse composto? Eu vou lá e vou caracterizar. O gene X ele aumentou, o gene Y ele reduziu, e assim por diante eu tenho todo um perfil. Depois eu posso comparar o perfil de moléculas que eu sei que são ativas no meu modelo de interesse versus fármacos e candidatos a fármacos. E com isso eu faço um match e identifico quais delas têm o mesmo perfil de alteração genética, alteração gênica, e posso identificar qual que é um candidato mais promissor. E isso, com os avanços nas técnicas atuais, tem sido aplicado para diferentes níveis. Então, pode-se avaliar proteômica, fosfoproteômica, RNA mensageiro, tem diferentes variações aqui. Como eu falei, é possível fazer uma triagem experimental, apesar de não ser possível testar tudo contra todos, caso eu tenha uma hipótese mais plausível, eu posso testar um subset específico versus uma doença que eu acredito que esse subset, que esse conjunto de moléculas, vai ter o maior potencial. Então, exemplo, eu quero ver se inibidores de quinase, de tirosina quinase de membrana, têm o potencial de atuar na doença de Chagas. Eu poderia, sim, comprar uma biblioteca menor, focada de moléculas e testar. Mas, realmente, testar tudo contra todos é quase impossível. E, finalmente, a gente entra aqui nos métodos de química computacional, que foi o que nós exploramos nesse trabalho, que eu vou contar um pouco mais para vocês. Então, são métodos que utilizam modelos computacionais e cálculos estatísticos para tentar identificar as relações entre as moléculas e as biomacromoléculas, como que elas interagem, e, consequentemente, gerar essas novas hipóteses de reposicionamento. Basicamente, quando a gente olha para essa área que é de planejamento de fármacos baseado em métodos computacionais, eu posso segmentar em métodos baseados em ligandes bioativos ou em métodos baseados no alvo terapêutico. E cada um com diferentes segmentações. De uma maneira bastante simplista aqui, os métodos baseados em ligandes bioativos, eles tentam identificar quais são as relações entre as moléculas ativas, então, quais são os principais grupos farmacofóricos, qual que é a distribuição espacial geométrica deles, qual que é a carga desses grupos, e uma vez que eu tenho esse perfil, esse mapa de uma molécula que provavelmente é ativa, eu posso ver se na minha lista de compostos fármacos ou candidatos a fármacos, se algum deles tem esse mesmo perfil, se tem um match, porque se tiver um match, vamos supor que uma molécula, apesar de ela ser diferente, ela tem os mesmos grupos farmacofóricos de interesse de que uma molécula ativa para Chagas, provavelmente esse fármaco ele pode ter uma atividade para a doença de Chagas. Então, é assim que as hipóteses são geradas. Claro que aqui eu poderia citar buscas por similaridade, eu poderia citar modelos farmacofóricos, eu poderia citar modelos de relação estrutura-atividade quantitativos, os QSRs. Tem uma infinidade de métodos que começam a se desdobrar dentro dos ligandes bioativos. E por que é interessante trabalhar com esses métodos para Chagas em particular? Porque quando nós estamos falando de um ensaio fenotípico, eu não sei qual que é o meu alvo terapêutico. Então, toda a otimização, ela parte dos conhecimentos somente dos ligandes. Então, justamente por isso que esses métodos eles são tão potentes, porque eles trabalham com a informação que eu tenho disponível. Ao mesmo tempo, existem também os métodos baseados na estrutura de alvos terapêuticos, que é o SBDD, que é do inglês Structure Based Drug Design. E o que esses métodos tentam fazer? Eles olham para a biomacromolécula alvo, e eles identificam qual que é o perfil dessa biomacromolécula
quais os principais pontos de interação entre um ligante conhecido e a biomacromolécula, qual que é a complementaridade estérica, a complementaridade eletrônica, e a partir dessas informações eu consigo prever ou modelar quais seriam moléculas que poderiam ter também esse mesmo perfil e interagir com o meu alvo de interesse. Nessa área, também existe uma infinidade de métodos, desde ancoragem molecular, dinâmica, métodos quânticos, termodinâmicos, e cada um deles com um custo computacional e uma precisão, uma acurácia de resultados. Mas, em particular, no trabalho de hoje, nós vamos focar na parte desses métodos LBDD, que é Ligand Based Drug Design. E eu só queria fazer uma pausa aqui e falar para vocês que, nesse trabalho, a gente vai estar explorando muito esses métodos para identificar compostos ativos contra o Trypanosoma cruzi. Mas eles têm uma infinidade de aplicações. Então, eles podem ser utilizados tanto para identificar compostos bioativos, mas também em processo de otimização estrutural, podem ser utilizados para otimização de propriedades ADME, de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que se correlacionam com o farmacocinético final do composto, ou mesmo para predizer propriedades fisicoquímicas, como o pKa, por exemplo. Que o pKa ele vai influenciar a solubilidade do ativo em diferentes pHs e, consequentemente, tem também impacto na absorção no trato gastrointestinal. Então, esses métodos são muito versáteis, em particular, nós vamos explorar para identificar novos compostos ativos, mas tem uma infinidade. E quando eu falo de métodos computacionais LBDD, quais são os principais pontos que eu preciso olhar? Primeiro que eu preciso olhar para qual que é o subset de compostos que eu estou utilizando para construir o meu modelo. Porque uma premissa muito forte da área é que o modelo só pode te trazer uma informação que você deu para ele, que você imputou nele através das moléculas. Então, é importante que os dados sejam bastante confiáveis, que a estrutura da molécula seja confiável, que o dado biológico seja confiável. Quanto maior variabilidade estrutural dentro da sua série química, melhor, porque você consegue mapear um espaço maior. Tem diversos pesquisadores que defendem que os modelos eles são locais. Então, que o modelo ele tem aplicação para a predição de algumas moléculas, mas não de todas. E ele tem aplicação baseada nos compostos utilizados para a construção do modelo. Um outro parâmetro bastante importante a ser considerado são os descritores moleculares utilizados para o modelo. Porque a molécula, isso que a gente vê é uma representação da molécula. Mas os computadores, eles precisam de outras representações, que são os descritores. Existe uma infinidade de descritores, é uma área também muito pesquisada, e a seleção do descritor que você vai utilizar para o seu modelo, ela pode ter um impacto muito grande na performance dele. Claro que é importante também ter em mente qual que é a propriedade que você está tentando modelar. Então, só para dar um exemplo aqui, né, uma propriedade que já está mais estabelecida é a questão da lipofilicidade. Então, como que modificações na estrutura química de um composto podem afetar a lipofilicidade, o log-P da molécula? Isso é uma área mais estabelecida, que já tem sido desenvolvida há mais tempo. Mas quando eu tento utilizar os modelos para fazer uma predição de qual que é a atividade absoluta do meu composto naquele alvo de interesse, ou naquele ensaio, isso já é uma área mais de fronteira que ainda tem desafios maiores. E, finalmente, também depende bastante de quais são os algoritmos de aprendizado de máquina utilizados. Eu vou só ligar o pointer aqui, acho que talvez facilite. Perfeito. Depende dos algoritmos, porque os primeiros modelos que foram desenvolvidos, eles eram modelos lineares, de regressão linear múltipla, que tinham bons resultados. Mas, hoje em dia, tem surgido diferentes modelos, que a gente vai explorar, inclusive, um pouco aqui nesse trabalho, que são não lineares e que podem, de alguma maneira, modelar melhor aquela propriedade de interesse. Então, uma visão geral, né? Então, nós estávamos interessados em identificar fármacos, candidatos a fármacos, que poderiam ser posicionados para Chagas, e nós tínhamos à nossa disposição métodos LBDD e métodos SBDD. Eu vou contar para vocês os métodos LBDD que nós utilizamos e desenvolvemos. Sendo um olhar gerencial, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso desenvolver o modelo, validar e ter certeza que ele é um modelo bastante confiável. E uma vez que eu tenho confiança na performance dele, eu utilizo esse modelo para fazer a triagem virtual de compostos de interesse. Então, basicamente, duas etapas. Só que essas etapas, elas também têm alguns desdobramentos. Então, primeiro eu tenho que construir o meu banco de dados,
eu preciso gerar os descritores estruturais, ver quais são os melhores, eu preciso desenvolver e otimizar hiperparâmetros, porque quando eu começo a trabalhar com modelos de aprendizado de máquina, eles também têm as suas próprias complicações. Eu preciso utilizar um método de validação que seja robusto e confiável. Eu preciso ver se aquele modelo que eu estou desenvolvendo, ele adiciona algum valor para a literatura ou não, e finalmente fazer essa triagem virtual. No nosso caso, o que a gente fez de diferente? A gente trabalhou com uma série de compostos que nunca tinha sido explorada para desenvolver métodos anti-decruising. Por que isso é legal? Porque como os métodos dependem das moléculas, como eu estou trabalhando com novas moléculas, consequentemente eu tenho um modelo único que tem o potencial de identificar coisas que outros modelos não identificariam. E nós fizemos uma abordagem sistemática para o reposicionamento. Aqui estou descrevendo um pouco de quais são esses bancos de dados. Foram bancos de dados, felizmente, nos últimos anos, a gente percebeu que tiveram triagens experimentais bastante robustas, de algumas iniciativas do Instituto Broad, lá dos Estados Unidos, ou mesmo dessa Fundação Três Cantos, da GSK, lá na Espanha, e eles publicaram os dados de centenas de compostos que eram ativos no Trypanosoma cruzi, ou inativos. E esse dado é muito valioso para poder construir um modelo. Uma vez que eu tinha esses dados, eu precisava limpar eles. Então, tem algumas práticas que são boas premissas da literatura, sempre você remove duplicatas, você remove contra-íons. Se você não tem um composto puro, você não trabalha com isso, você remove misturas, você normaliza grupos químicos, coloca hidrogênios de maneira explícita. Tem uma série de tratamentos aqui que eles aumentam a performance do seu modelo. E, finalmente, nós trabalhamos com modelos classificatórios. Porque quando você olha para modelos de aprendizado de máquina, aqui nós estamos trabalhando nos modelos de classificação, mas existiriam também os modelos de regressão. O modelo de classificação, ele fala, o composto é ativo ou ele é inativo. O modelo de regressão, ele falaria, o composto ele tem uma atividade de 3,5 micromolar, ou ele tem uma atividade de 5 nanomolar. Isso é muito mais desafiador do que o modelo classificatório. Então, nós decidimos dar um passo inicial com esses modelos classificatórios e tivemos bons resultados. E aí, o que são descritores moleculares, né? Nesse trabalho, a gente acabou utilizando fingerprints estruturais binários. O que é isso? Basicamente, você cria um RG da molécula, em que esse RG, ele fala se diferentes grupamentos, ele olha para uma molécula, ele faz diferentes cortes na molécula. Então, eu tenho um carbono ligado a um nitrogênio? Tem. Tem um carbono ligado ao nitrogênio que está ligado a um hidrogênio? Tem. Tem um carbono que está ligado ao nitrogênio que está ligado ao nitrogênio por uma ligação dupla? Tem. Então, se ele tem, ele coloca no fingerprint binário um número 1, porque é um número positivo, ou se ele não tem, nesse caso aqui, eu tenho uma amida? Não tem, então seria 0. Eu tenho uma fenila? Não tenho, seria um outro 0 também. Mas talvez um outro composto 2 ele tenha. Então, você gera esse RG binário da sua molécula, e existem diferentes maneiras de gerar esse RG, que são diferentes fingerprints estruturais, e essa informação, ela é a informação que o algoritmo, que o computador vai utilizar para desenvolver os modelos. Então, nós exploramos fingerprints lineares. Quando eu falo de fingerprint linear, significa que quando eu estou recortando a minha molécula, eu estou recortando ela de maneira linear. Então, eu começo com essa metila, depois eu vou para a metila mais esse carbono que está no anel, depois eu vou para a metila e para o nitrogênio, depois para a metila, nitrogênio, esse terceiro carbono. Mas eu também posso desenvolver fingerprints circulares. Então, ele expande o tamanho de cada um dos bits do fingerprint, de cada uma dessas. Cada caixinha é um grupamento químico. Então, ele vai criando as caixinhas de uma maneira circular. Então, por exemplo, começa com esse carbono. O segundo passo, ele não pega só o nitrogênio, ele pega o nitrogênio e esse outro carbono. No terceiro passo, ele pega esses 2 carbonos e mais esse oxigênio. Então, são maneiras diferentes de você gerar o fingerprint. E isso pode ter um impacto significativo no modelo. Aqui, nós exploramos 4 algoritmos de aprendizado de máquina. Por que é importante explorar diferentes algoritmos? Porque, às vezes, o dado ele é melhor modelado por um algoritmo do que pelo outro. Nós exploramos alguns que eram mais clássicos. Então, floresta aleatória. Floresta aleatória é um algoritmo de consenso, em que você gera diferentes árvores de decisão,
E cada árvore de decisão vai dar um veredito final. Uma árvore A falou que o composto é ativo, a árvore B falou que o composto é inativo, a árvore C falou que o composto é ativo. Então, nesse veredito final, o modelo que tem, por exemplo, só 3 árvores, ele vai falar, o composto é ativo porque 2 árvores votaram sim, uma árvore votou que não. E como que funciona um algoritmo de árvore de decisão? Basicamente, em cada nó, ele vê alguma característica que melhor separa o dado entre ativos e inativos. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, um ácido hidroxâmico, que é bastante, vamos supor que eu estivesse trabalhando com HDAX, que é acetona desacetilase. Não, estona desacetilase, perdão. E que eu estou trabalhando com esse alvo, então, tem um ácido hidroxâmico, que é um grupo que é classicamente conhecido por ter atividade. Provavelmente ele vai ir para o lado dos compostos ativos. Não tem esse ácido hidroxâmico, legal, então ele vai para o lado dos compostos inativos. Mas nos inativos, pode ser que tenha alguns compostos que sejam ativos porque tem, por exemplo, uma sulfidrila. Então, ele vai te perguntar, tem sulfidrila na sua molécula? Tem, não tem. Tudo isso com base nos fingerprints estruturais. Um outro modelo de aprendizado de máquinas são máquinas de vetores de suporte, em que ele tenta projetar os seus descritores em um espaço hiperdimensional, em que os compostos ativos fiquem separados dos inativos pela maior margem possível. Então, ele usa diferentes maneiras de projetar os dados nesse hiperplano, que são chamadas funções de kernel, e tenta identificar qual que é o melhor hiperplano de separação das moléculas. E aí, quando eu for predizer, vamos supor que tem uma molécula nova. Essa molécula nova ela vai ser classificada ou de um lado ou de outro. Se ela está no lado dos ativos, o modelo vai falar, essa molécula provavelmente é ativa. Nós também temos os modelos bayesianos, quando eu falo de aprendizado de máquinas, que são modelos probabilísticos. Então, qual que é a chance de que um grupamento químico ou uma propriedade físico-química ela esteja associada com um composto ser ativo? Então, a presença de uma amida, a presença de um oxazol, um anel heterociclo na molécula, ele aumenta a probabilidade da molécula ser ativa? Ele aumenta. Só que ele vai fazer isso para diferentes grupamentos químicos. E no final, ele gera uma probabilidade geral da molécula ser ativa ou inativa. É um modelo bastante robusto e pouco computacionalmente custoso. Finalmente, tem os modelos de redes neurais probabilísticas, que é um modelo de redes neurais, só que ele inclui também um elemento de probabilística dentro das redes. Mas, basicamente, você tem uma camada de entrada, essa camada em que os descritores são inseridos. Eles são processados internamente por diferentes algoritmos. O algoritmo ele vai tendo funções de ativação, e, finalmente, ele te fala na camada de saída se a molécula provavelmente é ativa ou se ela é inativa. No trabalho, nós exploramos 5 fingerprints, 4 algoritmos, que deu um total de 20 modelos, e nós precisávamos de algumas métricas para falar se o modelo era bom ou era ruim. Então, imaginem só, eu estou trabalhando com moléculas que podem ser ativas ou inativas, e o meu modelo vai me falar, essa molécula é ativa ou ela é inativa. Quando eu for lá e testar, eu vou conseguir ter uma noção se ela é uma verdadeira ativa, ou se ela é uma falsa, se ela é uma verdadeira positiva, ou se ela é uma falsa positiva, se ela era uma verdadeira negativa, então o modelo falou que ela era negativa, ela realmente é inativa, ou se ela era uma falsa negativa, o modelo falou que ela era inativa, mas no final ela era ativa. E a partir dessa matriz de confusão, que é bastante utilizada na área de classificação, eu posso gerar algumas métricas, como sensibilidade, especificidade, exatidão, poder preditivo positivo e negativo. E, além disso, outra métrica bastante utilizada é a curva ROC e a curva BAD-ROC, além do fator de enriquecimento, que também são maneiras de você olhar para ver se o seu modelo está classificando compostos ativos antes do que compostos inativos. Fizemos uma validação interna, uma validação cruzada, uma validação por teste de autorização. Basicamente, aqui você vê o quanto que o seu modelo está conseguindo reproduzir o dado, e aqui você espera que ele não tenha predição, porque se ele tiver, significa que está modelando ruído. Tivemos bons resultados, com altos valores de especificidade e sensibilidade, acima ou próximos de 80%. Tivemos altos valores de área sobre a curva ROC, acima de 0,8, para diferentes modelos. E realmente tivemos uma perda de capacidade preditiva quando eu fui testar no teste de autorização, que é essa parte, essa linha é a linha do aleatório. Quando a gente fala
quando eu começo a aplicar esse modelo para outras séries que não são a série treino, eu preciso ter uma questão de domínio de aplicabilidade, porque o modelo ele só é válido para um espaço químico específico. Então, nós introduzimos esse conceito de domínio de aplicabilidade e avaliamos a capacidade preditiva para outras séries de compostos, que eram a série teste A e a série teste B. E nós também tivemos bons resultados, tanto de especificidade e sensibilidade, quanto de área sobre a curva ROC. E no final, nós selecionamos um modelo que era o melhor que a gente teve. Então, ele teve altos valores de especificidade e sensibilidade, altos valores da área sobre a curva ROC, que foi o NB-Fitch-Morgan. Ele foi desenvolvido com o algoritmo Naive Bayes e com o descritor Fitch-Morgan estrutural. Ele foi comprovado a validação para a série teste B, e finalmente a gente ficou com uma pergunta, mas toda essa complicação que estamos gerando, ela traz algum benefício em relação ao método muito mais simples, muito menos computacionalmente custoso? E nós comparamos a performance do modelo com o coeficiente de Tanimoto, que é amplamente utilizado e facilmente implementado para você buscar moléculas similares. Então, ao invés de gerar um modelo de aprendizado de máquinas, eu só olho se as moléculas são similares. E sim, o modelo de Tanimoto teve uma certa capacidade preditiva, mas nós, partindo do mesmo dado, conseguimos uma capacidade preditiva ainda maior. Fizemos a triagem virtual, então, com esse modelo validado de 3 bibliotecas, fármacos aprovados, candidatos a fármacos em estudo clínico e de metabólitos, aqui eu vou comentar um pouco mais no final, e selecionamos cerca de 200 moléculas, de 200 a 300 de cada subset, que eram potencialmente ativas e que teriam que ser testadas. O que foi legal é que, em particular, para os fármacos, já tinha bastante informação na literatura. Para esses dois subsets, tinha muito pouco e foi difícil continuar a análise. Mas para os fármacos, sim. O que nós percebemos? Das 269 moléculas que nós tínhamos selecionado, 19 delas já tinham sido descritas como ativas contra o Trypanosoma cruzi. Com IC50, dentro de critérios bastante respaldados na literatura. Então, IC50 abaixo de 5 micromolar e um índice de seletividade, ou seja, quanto que ela é tóxica para o parasita e não para a célula hospedeira, acima de 10. Claro que nós redescobrimos compostos que já tinham sido descritos como ativos. E aí surgiu o questionamento, mas o que isso adiciona de valor? Para a literatura, você não adiciona tanto valor, quando você faz uma análise nesse sentido, de informação nova, mas isso é muito legal para validar um modelo, visto que nenhum desses compostos estava presente no banco de dados inicial. Então, isso me dá uma boa confiança de que eu consigo ter uma boa capacidade preditiva para novas moléculas. E, em particular, nós também percebemos que 5 moléculas, elas não fazem parte das classes mais exploradas pelo Trypanosoma cruzi, que são os antifúngicos azólicos e triazólicos, ou os compostos nitroaromáticos. Então, provavelmente, essas moléculas elas atuam por novos mecanismos de ação que ainda não foram elucidados, mas que são muito interessantes para serem resolvidos no futuro. No caso de candidatos a fármacos, apesar de pouca informação, nós também identificamos que a dapivirina, que é um fármaco em desenvolvimento para HIV, que hoje está em fase 3, tem uma potência e uma seletividade bastante interessante para o Trypanosoma cruzi. Então, pode ser também um candidato interessante a ser explorado, mas foi o único caso que a gente acabou identificando. Algo bastante interessante, né, indo já agora para o final da apresentação, é que para Chagas, como uma doença negligenciada, bom, para qualquer doença, você preconiza que é prioritário você ter um fármaco de administração oral que seja conveniente para o paciente, porque isso leva maior adesão ao tratamento. Em particular para Chagas, como o acesso ao medicamento seria difícil caso ele tivesse que ser administrado em um hospital, de uma via endovenosa, por exemplo, então é muito importante que eles sejam administrados por via oral. E o que é legal? Dessas moléculas que a gente selecionou no Virtual Screening, mais de 70% delas já tinham sido desenvolvidas justamente para via oral. Ou seja, essas moléculas, se elas forem ativas para Chagas, elas já têm um grande potencial de ter uma farmacocinética adequada. Finalmente, nós testamos algumas moléculas experimentalmente, foram 17 moléculas, em parceria com a Carolina Borsoi e com o Lúcio Freitas, do ICB da USP, e nós geramos alguns dados novos para a literatura, especialmente de eficácia de alguns compostos, e também identificamos uma nova molécula ativa que nunca tinha sido descrita na literatura com atividade anti-T cruzi. Então, foi bastante interessante, a gente tem o objetivo de continuar expandindo esses estudos, tanto explorar mais essas moléculas que já foram identificadas, quanto fazer novas triagens experimentais em parceria com a Carolina e com o Lúcio, e entender como que eu posso reposicionar essa minha molécula.
E o que eu trouxe aqui para vocês, né? Aqui acho que é o último slide da apresentação, falando sobre metabólitos. Por que nós olhamos para metabólitos de fármacos quando o objetivo é reposicionamento? Porque acho que o primeiro ponto é que os fármacos, quando eles são administrados em seres humanos, eles podem ser metabolizados para outros compostos, que são novas entidades químicas. Essas novas entidades químicas têm as suas próprias propriedades, de farmacocinética, de segurança, de toxicidade. E é muito comum na literatura, tem vários casos de metabólitos que depois, posteriormente, foram desenvolvidos como fármacos. Como, por exemplo, a imipramina, que depois ela foi desenvolvida metabólito desimipramina dela como um fármaco independente da imipramina. E, em particular, alguns metabólitos, eles estão presentes na circulação sanguínea em concentrações muito altas. Tem alguns que são muito baixos, 1% da molécula original é convertida para metabólito, mas para outros tem uma quantidade muito considerável. Então, por exemplo, quando você administra desloratadina, que é um fármaco muito comum para as pessoas, a 3-hidroxidesloratadina, que é um dos principais metabólitos da loratadina, ela está em concentrações basicamente a metade da desloratadina. Então, se eu tenho que esse metabólito ele é ativo contra o Trypanosoma cruzi, talvez eu poderia ou desenvolver ele como um candidato a reposicionamento, ou utilizar a desloratadina para tratar a doença de Chagas. Claro que aqui é uma outra avenida de complicações, porque eu posso ter diferenças de metabolismo entre indivíduos, eu posso ter interações medicamentosas que afetam a eficácia, mas quando a gente está pensando para a doença de Chagas, que é uma doença que tem 2 fármacos aprovados e que carece muito de investimento, se eu tiver uma molécula ativa, mesmo que ela seja um metabólito, claro que tem que estar em concentrações biologicamente relevantes, ainda pode ser uma via interessante. Eu falei bobeira para vocês, o último slide era esse, que eu queria trazer agora algumas provocações. Então, quando eu olho para um medicamento, para um fármaco, e quero reposicionar ele, a primeira etapa é gerar uma hipótese e validar que essa hipótese é verdadeira. Depois que eu validei, realmente eu tenho um fármaco que ele é ativo e tem as propriedades de interesse, não é aí que acaba o processo. Na verdade, o processo de reposicionamento começa a tomar um outro viés a partir daí. Porque eu preciso entender qual que é o status regulatório daquele meu fármaco, qual que são as vias de administração aprovadas, existem fármaco que é aprovado para via subcutânea, para via oral, para via intramuscular, quais as concentrações plasmáticas que atinge no ser humano quando eu dou esse fármaco, quando eu administro esse fármaco. Para a doença de Chagas, eu preciso reduzir a dose, eu preciso aumentar a dose, e, finalmente, a toxicidade, ela é aceitável para a doença de Chagas? Porque para algumas doenças, por exemplo, hipertensão, se eu vou reposicionar uma losartana, a losartana ela é muito segura, porque na clínica ela é utilizada para tratar pacientes de maneira crônica e pacientes, e não seria aceitável eles terem diversos efeitos adversos. Mas quando, por exemplo, eu vou reposicionar um fármaco oncológico, talvez ele gere uma série de efeitos adversos que não seriam aceitáveis para a doença de Chagas. Então é muito importante ter essa visão holística do reposicionamento e a partir da confirmação da hipótese, entender qual que é o caminho regulatório que eu preciso trilhar até chegar nessa aprovação. Eu agradeço a atenção de vocês. Esse tema de reposicionamento e de doença de Chagas também é muito interessante. É um tema que eu tenho bastante interesse em aprender mais, em discutir, então eu fico à disposição tanto para questionamentos agora, durante essa nossa palestra, no final, ou mesmo por e-mail, se vocês tiverem interesse de mandar alguma pergunta, tiverem alguma ideia, vai ser um prazer discutir mais com vocês. Obrigado pela atenção. Bom, vamos ver aqui vamos ver as perguntas, né? Acho que vocês foram pelo chat, né? Aqui, parabéns da sua antiga professora Wanda, lá da Ciências Farmacêuticas de Campinas, né? E aqui uma pergunta. Bom, Marcos, Ana Amélia Carraro. Parabéns pela apresentação. E esses fármacos que foram reposicionados já foram testados em vivo em animais de laboratório infectados por T-Cruzi? Beth, você poderia repetir, por favor, a pergunta? O áudio falhou um pouco. Tá. Ela falou que esses fármacos que foram reposicionados
já foram testados em vivo, em animais de laboratório, infectados por T. cruzi? Do que a gente identificou, não. Nós não fizemos uma busca extensiva para todos eles, mas a gente tem, sim, uma boa perspectiva de futuramente testá-los, testar as moléculas que nós tivermos em mãos, em modelos animais. Acho que uma premissa inicial seria sempre tentar validar primeiro o dado da literatura, porque tem uma variabilidade experimental, e até entender o potencial desse composto. Então, por exemplo, para o Trypanosoma cruzi, tem diferentes linhagens. Tem a Tulauen, que é a mais conhecida, tem a linhagem Y. Então, muitas vezes, um estudo que foi, talvez, publicado na literatura, ele testou o composto contra uma única linhagem. Então, é interessante, talvez, antes, testar para ver se ele seria eficaz em diferentes linhagens, talvez variar a célula hospedeira. A gente tem, talvez, uma perspectiva de antes validar o dado de maneira in vitro e, posteriormente, evoluir de uma maneira in vivo. Mas respondendo, voltando para a pergunta, é uma pesquisa bibliográfica interessante, não tem nenhum review sobre o tema e poderia ser mais explorado, sim. Agora, a Vera está dizendo, queria saber sua opinião quanto ao patenteamento para o reposicionamento. Como ocorre esse processo? Legal, é uma pergunta bastante recorrente na indústria farmacêutica. Acho que assim, quando a gente tem uma nova molécula, você pode proteger um composto de diferentes maneiras. Então, existem diferentes conteúdos de patente. Você pode proteger o fármaco em si, a molécula, e aí você usa ela para qualquer coisa. Você pode proteger a formulação final. Então, às vezes, você tem o fármaco, ele tinha uma formulação para indicação primária e você precisa reformular para administrar ele por uma via endovenosa. Então, aí você teria uma patente dessa nova formulação. Você poderia ter uma patente da combinação desse composto com uma outra molécula. Por exemplo, algo bastante discutido na literatura é que, às vezes, um fármaco reposicionado, ele não vai ter a potência necessária, o suficiente para atuar para a Trypanosoma cruzi sozinho. Mas ele pode ser uma molécula interessante para você combinar com benzindazol ou com nifurtimox. Por quê? Porque, com isso, há uma oportunidade de reduzir a dose do benzindazol, que é algo que leva a efeitos adversos. Então, você combinando a molécula, você reduz o benzindazol, tem um tratamento mais seguro e eficaz para o seu paciente. Então, poderia ter uma patente de combinação. Claro que toda vez que a gente olha para o mundo de patentes, você tem que ter uma descoberta, você tem que ter uma contribuição significativa para poder patentear. Somente, às vezes, identificar um segundo uso para uma molécula nem sempre é bem-vindo, nem sempre é patenteável. Então, no Brasil, patentes de segundo uso, elas não são, eu não sou especialista na área, mas o conhecimento que eu tenho, elas não são aceitas. Você não pode ter uma molécula para um uso, agora eu vou usar ela para uma segunda indicação. Isso, o INPI, que é o órgão responsável por isso no Brasil, não aceita. Mas tem órgãos no exterior, especialmente nos Estados Unidos, que sim, é comum aceitar um segundo uso. Então, poderia sim ter um patenteamento desse segundo uso. É que realmente, como patente é um assunto territorial, também teria que analisar o que já tem descrito na literatura e o que patente analisa, né? Sempre se analisa se aquilo é novo, então se em nenhum lugar alguém já tinha descrito isso antes, se tem uma atividade inventiva e se aquilo tem aplicabilidade industrial. Cumprindo esses 3 requisitos, sim, é possível conseguir uma patente. Marcos, eu queria só fazer uma colocação para você explicar um pouco, porque o reposicionamento, as moléculas de reposicionamento, elas podem voltar para a otimização como sendo líderes, né? Então, também tem inovação dentro do reposicionamento. E aí seria mais fácil uma patente, certo? Perfeito, Beth, perfeito. Não, quando você tem uma molécula nova, aí é o cenário ideal. Sim, perfeito. Tá. Aqui eu tenho uma colocação da professora Sandra, que é a presidente da ABCF, te cumprimenta pela excelente palestra, muito clara, e ela quer saber
se no reposicionamento de fármacos, como são feitos os estudos toxicológicos? Então, aí sempre acho que a resposta vai ser depende. Se você está trabalhando se a molécula não precisa de otimizações estruturais, ou seja, você realmente vamos utilizar a molécula que já foi desenvolvida, vem o segundo questionamento de que a dose ela é adequada para seres humanos? Se a dose que você pretende utilizar para a segunda indicação, ela é igual ou menor que a dose que já foi estudada, é muito provável, porque, vamos lá, para você fazer um estudo em humanos, você precisa provar que aquilo é provavelmente seguro, e você utiliza modelos toxicológicos pré-clínicos. Então, geralmente, para você balizar as doses em humanos, você tem que ter um modelo animal que te ajude a ter essa segurança. Então, se você quer reduzir a dose ou usar a mesma dose, provavelmente você não precisa fazer um novo estudo pré-clínico toxicológico. Se você quiser aumentar a dose, aí talvez você precise ou fazer um estudo toxicológico pré-clínico complementar. Claro que as informações do anterior sempre já vão balizar bastante o novo desenho, e também fazer novos estudos de segurança em humanos nessa dose maior. Então, depende muito dessa relação. Qual que é a concentração que eu quero utilizar em humanos para o novo fármaco. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui o parabéns do José Martini e a Eleonora, que te parabeniza também, e ela diz que trabalha com reposicionamento de fármacos para Chagas, testando uma associação. Então, ela diz que acrescentou bastante e agradece. Que legal, fico feliz. Vamos ver, que acho que tem mais algumas aqui. O José Lamartine diz o seguinte, te cumprimenta e diz, como direcionar o reposicionamento se para doenças de Chagas temos problemas diferentes em suas diferentes fases, a crônica e a aguda, e qual a sua opinião de quem deveria direcionar os reposicionamentos, pois trata-se principalmente de ensaios clínicos de alto custo. O Lamartine é professor da Universidade Federal de Pernambuco, ok? Muito boa essa pergunta, obrigado por ela. Acho que, então, vamos dar um passo aqui atrás, né? O reposicionamento ele serve como uma ferramenta, mas um dos grandes desafios da doença de Chagas, e até de outras doenças, eu diria, mas em particular, como a gente está falando sobre Chagas, é você definir qual que é o endpoint clínico que vai me dizer que o paciente está livre do parasita. Isso tem testes, por exemplo, de PCR que são utilizados atualmente, mas eles não são um endpoint perfeito, porque às vezes eles não conseguem detectar a presença do parasita em baixas quantidades. Então, e também é necessário desenvolver modelos translacionais, modelos pré-clínicos, in vitro, in vivo, mais translacionais. Porque quando eu tiver um modelo mais robusto, quando eu tiver um resultado positivo numa fase pré-clínica, eu tenho uma maior segurança de que ele vai poder ser eficaz. Então, acho que tem que ter um desenvolvimento da ciência como um todo para a doença de Chagas, para que a gente consiga evoluir. O reposicionamento é uma das ferramentas. Em particular, né, um dos grandes interesses para Chagas é você desenvolver um fármaco que seja ativo, que seja eficaz para a fase aguda e para a fase crônica da doença. O que a gente ainda está ainda não se tem no mercado, mas eu tenho bastante confiança que a gente vai conseguir. Mas se eu fosse responder rapidamente, então, para conseguir desenvolver um composto para a fase crônica, que é uma das fases de maior interesse, precisamos antes de modelos pré-clínicos que sejam translacionais e confiáveis, e aí, por exemplo, gerar diversos dados nesses modelos para uma biblioteca de moléculas, e a partir desses dados, gerar um modelo preditivo e fazer a triagem virtual de bibliotecas de fármacos. Então, esse seria mais ou menos o caminho. Tem bastante coisa legal, tem parasitas, por exemplo, hoje em dia, com enzima luciferase, que você consegue monitorar a progressão da proliferação do parasita em um animal vivo. Então, com alguns equipamentos de radiografia, você consegue monitorar no dia 1, no dia 7, no dia 14, após a infecção, após o tempo de tratamento. Então, esses modelos têm sido bastante interessantes. Um dos grandes questionamentos para Chagas, né, é também o quanto que um modelo transgênico,
que já foi modificado, que está um parasita que está no laboratório há muito tempo, ele é representativo, por exemplo, de um parasita da natureza, que está infectando o ser humano, que é o que o pessoal chama de wild type. E além disso, tem a complicação também de diferentes linhagens do parasita. Então, mas brevemente, melhores modelos pré-clínicos translacionais ajudariam a desenvolver melhores modelos computacionais de reposicionamento e acelerar a chegada de novos fármacos. Adriana já resolveu os problemas? Já. Tendo você aqui. Permanecer conectado. Mais algumas dúvidas? Deixa eu ver aqui. Tem muito cumprimento para você, tá? A professora Sandra diz que tem condição de fazer o teste toxicológico no Brasil. E a professora Sandra e o professor Lamartine também agradecendo as respostas. Sim, todos agradecendo, a Vera, da URGS também agradecendo. E eu acho que, então, se não há mais perguntas, o Marcos poderia deixar o seu e-mail para que as pessoas que quisessem uma ajuda, mais detalhes, poderiam se comunicar com você. Pode ser, Marcos? Com certeza. Eu estou tentando entrar aqui no bate-papo, eu vou digitar meu e-mail aqui no bate-papo, tudo bem? Perfeito, acho que fica ótimo. E eu vou também convidar todos os ouvintes de hoje para o nosso webinário de amanhã. E contamos com a presença de todos, está sendo excelente, a nossa audiência está bem boa, né? E os seminários estão ótimos, né? Ontem foi excelente, hoje é excelente. Eu aprendi horrores, porque eu acho que realmente esse tema é muito, para mim, novo, né? Eu acho que é extremamente importante para que a gente consiga fazer realmente posicionamentos e também que a gente possa identificar novas moléculas, né? Eu achei os modelos assim muito interessantes. Esse de fingerprint eu não tinha ouvido ainda. Esses de rede neural e tudo são né, mais usuais dentro daquilo que eu trabalho. Mas eu te parabenizo, Marcos. Foi excelente. Parabéns ao grupo também. Obrigado. Né, por excelentes trabalhos. Marcos, eu também quero te cumprimentar, agradecer pela sua disponibilidade. Foi uma palestra excelente. Como sempre, né? Eu já esperava isso de você. Obrigado. E já está quase mestre, hein? Quase mestre. Espero. E agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Que a Adriana e a Sandra nos deram para a apresentação dessas palestras. Ok? Obrigado. Agradecemos a organização, professora Elizabeth. Eu que agradeço a oportunidade. Não, obrigado a todos. Então, muito obrigado a todos. Tá? E amanhã, como disse a Adriana, contamos com todos vocês. Vai ser uma palestra sobre leishmanicidas com a professora Lídia, da UFRJ, que trabalha com o professor Eliezer e tem muitos dados interessantes, inclusive com o DNDi, para apresentar para vocês. Então, muito obrigada a todos e tenham um bom fim de dia e até amanhã. Ok? Tchau, tchau. Até amanhã a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.